saravá para quem é de saravá, paz do Senhor para quem é da paz do Senhor. Meus amores, vocês já ouviram falar em Clemilda Ferreira de Souza ou simplesmente Clemilda? Talco no salão, pro forró ficar cheiroso e tem mais animação. Talco no salão. Rainha do forró de duplo sentido, Clemilda se destacou em um universo que é essencialmente masculino, que é o chamado humor sacana. Tudo isso em plenas décadas de 70 e 80, onde as coisas para as mulheres ainda eram muito mais difíceis. O mais interessante na Clemilda é que, se por um lado ela tem de fato letras que às vezes tem um teor muito machista, por outro ela permeia todo esse universo que sempre foi muito específico dos homens, mas com tal desenvoltura que ela desconstrói toda essa ideia de que mulheres não podem estar tratando de forma pública a sexualidade com leveza, com irreverência. Ele só quer trabalhar com menos gente. Ele só quer trabalhar com menos gente. Eu não trabalho mais com o doutor que ele mente. Ele só quer trabalhar com menos gente. Se precisa de 2, ele contrata 1. Se precisa de 4, ele contrata 2. Chegamos então nas questões que nós vamos tratar neste vídeo de hoje. O que há nas entrelinhas do humor feminino? Não faço regime, não tomo banho todo dia, não gosto dele. Então, eu não gosto de estar... Eu me lavo, toda hora. Há algo de feminista no humor de Dercy Gonçalves ou de Clemilda? Por que o humor ainda é um espaço tão restrito, tão hostil à presença de mulheres? Olha só, existem várias místicas em torno do humor das mulheres, que normalmente utilizam de justificativas biológicas para dizer que nós somos naturalmente mais arredias a tratar sobre sexo e por isso não gostamos de piada de sacanagem, somos mais tímidas. A gente tem que repetir infinitas vezes, se for preciso, que as pessoas não são iguais e muito menos definidas por sua genitália. Então, que essa história de quem é mais afetado, quem é mais relaxado diante das coisas, das situações, é muito subjetiva, varia muito de uma pessoa para outra. Agora, em relação às condições sociais, culturais, existe sim uma sociedade que nos educa para sermos mais frágeis, mais tímidas, uma sociedade que sujeita as mulheres a múltiplas violências cotidianas, que faz com que muitas coisas que são engraçadas para os homens, para a gente não tenha graça nenhuma. E é claro que tudo isso nos faz mais suscetíveis ao moralismo, nos traz uma carga mais pesada na forma de enxergar a realidade, sem contar o pudor que nos constrange. Um homem nunca vai saber o que é ser constrangido em torno da questão de usar uma roupa curta. Por mais que em algumas situações diga que a roupa é inadequada, é muito diferente para nós mulheres que, além de inadequada, aparece como algo que é proposital, que é intencional, que a gente faz para provocar os ânimos sexuais dos homens. Ou mesmo aquela piada de sacanagem que a gente conta por mero entretenimento, mas na cabeça das pessoas, quando vem da boca de uma mulher, é porque ela está se disponibilizando sexualmente. A impressão que dá é que a gente vive uma vida com o objetivo central de encontrar mecanismos de como fazer sexo com eles. Agora vai olhar para as caras. É o Gianecchini? É o Brad Pitt? É o Denzel Washington? Não. É só criatura feia. Por isso, dá para entender por que muitas meninas reagem com muito constrangimento, com muita vergonha, se sentem intimidadas quando, por exemplo, um professor conta uma piada pornográfica na sala de aula. Sem contar que existe, de fato, a intenção proposital de gerar o desconforto. Porque em uma sociedade misógina, o desconforto de uma mulher é parte inerente ao prazer desse tipo de atitude. Não adianta dizer que é inconsciente, porque no fundo, boa parte deles tem plena consciência que não gostariam, por exemplo, que suas filhas ou suas esposas estivessem expostas a situações desse mesmo tipo. Em momentos como esse, é muito comum outros homens agirem em solidariedade ao piadista. Porém, é preciso que eles entendam que mulher nenhuma gosta de se sentir frágil, né? Ou constrangida. O sonho de toda mulher é que nessas situações a gente fosse totalmente indiferente, tipo uma Clemilda da vida. Cabe ainda lembrar que a matéria-prima para a elaboração de muitas dessas piadas se dá justamente em torno da violência contra a mulher. Situações de assédio, de estupro, de insultos, violência psicológica. Então pode até ser muito engraçado para o agressor, mas para quem sofre a agressão não tem nada de engraçado nisso. No caso,
por exemplo, da música da Clemilda, que ela fala, ele só quer trabalhar com menos gente, pode até parecer engraçado, uma construção, um trocadilho. Agora, para uma mulher que já passou por situações de, no seu emprego, ser assediada por seu patrão, isso não tem graça nenhuma. E olha que eu super entendo quando alguém diz assim, ah, mas nós não podemos tirar todas as situações traumáticas, porque de alguma forma elas também compõem aquilo que a gente se torna. É verdade, mas nós não estamos falando de traumas pequenos, nós estamos falando de estatísticas assustadoras, que fazem do Brasil um dos países que é recordista em número de feminicídio, estupro, violência doméstica, e de alguma forma o humor que naturaliza essa violência acaba contribuindo para essa situação. Em um país misógino como o Brasil, a alegria de uma mulher é sempre muito afrontosa, sempre muito provocativa. Mulher honrada, tem que ser séria, discreta, não pode estar falando palavrão não, sorrindo por aí, tem que se dar o respeito. Ai, sabe o que é? Eu particularmente acho que não combina, sabe? É a minha opinião. É por isso que as mulheres humoristas, elas desconstroem esse espaço que historicamente foi relegado às mulheres e ao próprio humor. Então elas destroem aquela imagem daquela mulher megera, da controladora de marido, ou da bonita que é burra, e estão trazendo aí toda uma releitura, independente do padrão de beleza. Você vê a gorda, a nariguda, elas são tomadas de um empoderamento absoluto, que independente do que essa cultura machista colocou de obstáculo para as mulheres e para o humor, mas elas fizeram história e continuam fazendo. E isso vai desde as clássicas, como a Cláudia Ximenes, a Zezé Macedo, a Nilza Cardoso, a Dercy Gonçalves, a própria Clemilda na música, e as mais recentes, como a Dani Calabresa, a Tata Werneck, a Mia Mello. Enfim, essas grandes divas que fazem da irreverência e da boçalidade uma grande arma de enfrentamento dessa sociedade que tanto age contra nós. Vai lá, Clemilda, canta aquela, a minhoquinha do Severino. Guarda essa minhoquinha, Severino, pra que é que isso dá? Tão pequena que nem um peixe belisca, além disso não dá isca pra quem gosta de pescar.